Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Boa noite! Terça-feira, como de costume, o nosso bate-papo das 6 começando agora, ao vivo, para todo o Espírito Santo. Então aproveito para mandar um beijo grande para o pessoal do sul do estado, o pessoal de Guarapari, minha família todinha de lá. Beijo para todo mundo, noroeste, extremo norte. Vem com a gente que está começando agora o nosso bate-papo das 6, aqui na Rede Sim 16.1. Estamos ao vivo também na rádio, tá? Vai sair de carro agora, sintoniza lá 106.1 e fica ouvindo a gente. Tem também o nosso canal no YouTube, também estamos ao vivo. Beijo para todo mundo que está acompanhando a gente online. Como de costume, né, gente? Vamos dar aquela espiadinha lá fora, ver como é que tá o trânsito agora em Linhares, imagens ao vivo. Sinal abriu agora, olha, tava com um pouquinho de retenção, porque o sinal estava fechado, acabou de abrir, então trânsito fluindo tranquilamente nesse momento em Linhares. Também tempo firme, tava um calor danado hoje aqui na cidade. Fizeram uns dias frios, agora fez um calor danado aqui. Vamos lá, pode participar. Nosso WhatsApp está na tela, 996224547. Participe à vontade. O tablet já está aqui, ó, na minha mão para acompanhar os recados que forem chegando. O tema dessa semana é muito gostoso, muito bacana, que é arquitetura e engenharia moderna. Tanta novidade vindo por aí, né? Cada casa linda. O que tem de novo, será? E qual é a tendência agora? Vai construir uma casa, uma clínica, montar um escritório? Quem vai contar tudo pra gente já está aqui do nosso lado. Nossa entrevistada Tamara, engenheira civil. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. E Fernando, que é arquiteto, está aqui também bater um papo com a gente. Bem-vindo, Fernando. Boa noite. Eu queria começar com você, porque mulher engenheira civil. Eu tô tão acostumada a mostrar homens engenheiros e vi uma mulher linda ainda. Como é que foi essa época de faculdade, trabalhar agora em obra? Então, a minha sala, né, eu formei tem 4 anos. Por incrível que pareça, era meio a meio. Jura? Eu jurava que era a maioria homem. Ó, meu pensamento, gente. Meio a meio. Antigo. E aí, eu formei, e sempre gostei de trabalhar na parte de obra mesmo, de campo. Então, eu lido com muito homem, né? Trabalho diretamente com muito homem. Mas, graças a Deus, a gente tá ganhando mercado, assim, né? Na parte de engenharia civil também. Respeito, né? Tudo, né? Porque às vezes assim, mulher engenheira. Não é assim não, tá? Mulheres podem ser o que elas quiserem. Isso não é aí. Isso? Livres. O noivo tá aqui e fica com ciúme. Não fica não. A gente conversa, dá tudo certo. E Fernando, arquiteto, me conta como que é esse trabalho, como está sendo o trabalho aqui em Linhares, né? Com tanto avanço vindo para a cidade, tantas novidades. Como que fica esse trabalho de arquitetura? Meio tantas diferenças, né? Então, a Cada um tem um arquitetura gosto. sofreu uma mudança muito grande, eu acredito, do começo da pandemia para cá. A gente até estava falando sobre isso. Acredito que a arquitetura ela vem mudando com os anos. E com a pandemia ela mudou mais ainda. Como ela assim? Por que mudou? As pessoas têm ficado mais em casa, tem a questão do home office, então as pessoas começaram a trabalhar em casa e ver necessidades que elas não tinham antes e coisas que elas achavam que eram necessárias para elas antes, que elas viram que não são necessárias. Então a arquitetura ela vem mudando bastante. As pessoas passaram a olhar com mais detalhes para dentro de casa. Porque antigamente a gente acordava, saía de casa, trabalhava o dia todo fora e voltava só à noite. Sim. Agora as pessoas estão mais em casa. Então faz sentido você falar assim, não, essa parede aqui fica mais legal de um outro jeito. Esse espaço vou não mudar preciso. esse espaço, vou transformar o quarto no escritório.
Isso aí. A cozinha já não é separada da sala, as pessoas já querem um ambiente único, mais fácil, que as pessoas se encontrem mais vezes por dia, porque antigamente cada um chegava, ia para o seu quarto, e dali elas ficavam, né? Elas mal se viam. Hoje não, hoje os espaços de convivência eles são mais integrados, são mais harmoniosos entre eles, né, Tamara? São espaços com aberturas maiores, vãos maiores, integração com o externo. Para tentar diminuir essa questão de isolamento, né? Você fica tanto tempo sozinho, sem poder ver quem você quer, que dentro de casa você quer ver todo mundo. E é engraçado que no início da pandemia, assim, não sei o Fernando, mas a gente, assim, como escritório, a gente ficou preocupado, assim, meu Deus, as pessoas vão começar a economizar, não vão investir em casa. Entendi. E foi totalmente, assim, contrário ao que a gente imaginava, assim. Hoje Linhares é um canteiro de obra, assim, né? É verdade. Não só, assim, nos bairros, nos loteamentos também, assim, é uma obra atrás da outra. Então, assim, graças a Deus, mas foi até uma surpresa pra gente como escritório, né? A demanda, assim, aumentou muito, muito mesmo, assim. E conversando com alguns colegas de trabalho, arquitetos, eles também veem isso, sentiram isso, né? assim, a demanda tem aumentado muito, acho que pelo que o Fernando falou, assim. O Fernando comentou agora sobre essa questão das casas, né, de uma estrutura diferente, mais aberto. Como é que tá essa questão da construção? Quando a pessoa vai fazer uma casa, o que ela mais procura hoje em dia em Linhares? Então, Fernando, acho que você pode falar mais dessa parte. Elas estão tentando, acho que, pelo que eu percebo, assim, né, no escritório, as pessoas tentam fazer casas mais compactas, casas aproveitando melhor os espaços. Antigamente a gente tinha sala de estar, jantar, TV, tudo separado. Hoje é tudo num ambiente só, tudo... E a casa nós temos 6 casas menores, com melhor uso, né? Isso aí. Antigamente, os apartamentos, quando você vai hoje em dia, lançamentos, apartamentos são pequenos. Você fala assim, nossa, mas um lançamento com um apartamento tão pequeno? E antigamente porque antigamente, eram isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, em Copacabana, se você for nos prédios antigos de lá, os apartamentos são enormes. Salas, banheiros, assim, dependência enormes. De empregada, que é uma coisa que hoje não existe. Tudo muito... Varandas, né? As varandas menores, mas os cômodos dentro das casas maiores. Agora, ao contrário. A casa em si, né? Sala mais compacta, quarto mais compacto e uma varanda grande. Por que isso? É levar o lazer para dentro de casa? Tem essa questão da varanda ser maior por algumas questões de legislação, também. De aprovação em prefeitura e algumas coisas do tipo, e também para trazer essa questão de uma área externa para dentro do apartamento, porque nas cidades grandes, aqui em Linhares a gente não sofre tanto com isso, porque a gente ainda faz muita casa. Mas em Vitória, por exemplo, em cidades maiores, as pessoas tendem a construir, a verticalizar. Então, não tem como você fazer uma esses casa, espaços comprar são um muito terreno, necessários né? dentro de apartamentos. Hoje em dia, em grandes cidades, em capitais, né? Por exemplo, Vitória, que é a nossa capital, é muito difícil você encontrar um terreno para comprar, e se for comprar, é um absurdo. Sim. Então, os apartamentos estão investindo nessa área, né? Uma varanda gourmet, para você poder levar as pessoas para dentro da sua casa e ter esse conforto todo. Agora, nessa questão de gourmet, como que é você, na hora da construção, né? Você pensar em ter que agradar tantos moradores num prédio e, né, dentro do gosto de todo mundo? Então, a nossa parte é mais a parte da engenharia civil, né? Mas, assim, o que a gente está acostumado a ver? Aqui em Linhares é mais residências, né? E as residências hoje, é o que o Fernando falou, está integrando muito. Cozinha com área gourmet acaba sendo um ambiente só. Não tem mais essa separação, né, Fernando? Muito difícil, assim, você ver separação bem difícil. Difícil. Mais clientes mais tradicionais, pessoas de mais idade, elas ainda têm esse conceito de a casa tem que ser separada, a cozinha. Acostumado, né? São acostumados com esse estilo. E por que vocês acham que mudou esse estilo todo de antigamente para agora? Por quê? Eu vou falar a verdade, eu acho que é porque tudo se tornou tão mais caro. A mão de obra, material de construção, metro quadrado, né? Hoje é diferente. Então, hoje as pessoas, elas olham para aquilo ali, elas pensam num verdadeiro uso para aquilo. Então, elas pensam em, tipo... Vou investir, mas vou investir bem, né? Vou investir em uma coisa que eu vou usar muito. Menor, só que bens. Isso. Né? No espaço menor, mas bem feito. Acaba que eles investem mais, porque eles vão usar mais o espaço. Então, assim, eles gastam o dinheiro que eles gastariam para construir uma casa gigantesca num espaço menor e investem para ter mais conforto. Entendi. É incrível. Falando um pouco desse negócio de custo, que o Fernando estava falando que estava tudo mais caro, né?
Quando a pandemia veio, assim, isso é em supermercado, em tudo, a gente está vendo um aumento, né? De tudo, um de absurdo. tudo. Tá E a difícil. construção civil hoje é, assim, é exorbitante. Os clientes, eles ficam muito preocupados, né? Antigamente, a gente... É claro, assim, que a gente não pode generalizar. Mas existe um preço por metro quadrado hoje construído, né? Que é muito diferente de 3, 4 anos atrás. Então, assim, talvez essa proposta mesmo também de tornar útil os ambientes é justamente assim, vou investir um dinheiro bastante, né, assim, porque tá tudo muito caro. A parte de ferragem, assim, tá um absurdo. Os clientes, assim, assustam, né, quando começam a construir. Quando não falta, né, Tamara? Quando não... isso aí. Além de Logo no faltar. início da pandemia... Faltou muito produto, né? Em todos os setores, quase todos os setores, né? Muito, muito. A parte de tubulação, assim, logo no início da pandemia, por causa de matéria-prima, sabe? Faltou muito. E os clientes ficavam desesperados, assim, tentando, né? Quando tem prazo para entregar, né? Porque você dá um prazo pro cliente, e como é que fica também? Uma situação super complicada. Porque assim, igual até a mão de obra, né? A mão de obra, ela tem uma programação, um ritmo, e tem etapas na construção civil que elas não podem ser atropeladas, né? Você não pode, você tem que deixar as coisas, tubulação passada, Sim, enfim. tudo certinho. Tudo certinho. E aí você precisa, e a partir do momento que aquilo falta... Acabou, tem que frear. Tem que frear. E aí essa era a preocupação, assim, principalmente dos clientes que estavam logo no início, assim, que foi aquela, né, faltou muito. Hoje tá muito caro, mas assim, falta menos. Logo no início faltava muito, né? Então, assim, os clientes ficaram bastante preocupados quanto a isso, assim. Mas a gente foi levando, adequando. Os próprios comerciantes foram tentando... Dar um jeitinho, né? Assim, buscar com os fornecedores. Tem que ter compreensão, né? Porque com a pandemia, nesse caso de pandemia, não tem jeito. Mas os valores estão voltando, já estão normalizando um pouco, assim. Algumas coisas não baixaram, mas muita coisa já está normalizando. Entrega, muita coisa está aos pouquinhos a vida vai voltando. Me fala aqui, de onde sai tanta criatividade para montar um espaço? Você chega num galpão, assim, sem nada, e fala assim, eu quero fazer daqui uma sala. Como? Eu não consigo entender. Porque eu vejo prédios em construção, né? Você entra no apartamento, não tem nada. Você fica assim, gente, como será que eu faria aqui uma sala, aqui uma cozinha? Como que seria o armário? Quando você entra num apartamento decorado, você fica, meu Deus do céu, de onde, menino, tira tanta criatividade? A gente estuda bastante, muito estudo. A gente também sente muito o cliente quando a gente recebe um cliente novo no escritório. A gente busca tentar entender o perfil daquele cliente, entender como que é o dia a dia dele. E aí a gente consegue, quando a gente tem essa afinidade com o cliente, a gente consegue chegar num resultado bem bacana, que são esses projetos que vocês veem, geralmente, que são projetos bem elaborados e com a personalidade dos clientes. Tem umas imagens pra gente rodar. Vamos rodar as imagens de alguns trabalhos feitos aqui mesmo na cidade? A gente tem algumas imagens. Aí, olha só que coisa mais linda. E é um estilo, assim, juntos. Diferente, né? Vocês dois? Não, aquele banheiro anterior foi uma casa que eu fiz o projeto, Tamara fez a parte de acompanhamento e projeto estrutural, bem bacana. Se eu entro numa sala, você não tem a mínima ideia de fazer uns negócios desse. E fica lindo. E tem essa coisa, né? Ó, isso já é uma outra pegada, né? De sala. Aí você tem que ver como que o cliente quer, né? Vamos supor, eu quero uma coisa mais clarinha, gosto de uma coisa mais aconchegante, que tem umas cores mais, né? Tem mais cor e menos branco. E aí vocês vão trabalhando em cima do gosto do cliente. Isso aí. Geralmente a gente tem que sentir o cliente para poder chegar num bom resultado. Não tem como fazer um projeto sem conseguir compreender o que o cliente quer para a vida dele. Às vezes o cliente junta dinheiro a vida inteira para construir aquilo. Então, existe também um respeito muito grande do arquiteto pelo sonho do cliente, valorizando aquilo que ele juntou tanto tempo de dinheiro para construir. Isso é muito importante na nossa área também. Já aconteceu alguma vez do cliente chegar, por exemplo, eu vou chegar para você e falar assim, olha, eu quero um quarto todo azul pro meu filho, tudo azul, quero tudo. E você falar assim, olha só, não vai ficar bom. Não vai nessa não. Deixa eu te dar um outro exemplo. E mudar completamente o que o cliente queria.
Ou você consegue encaixar, mas dar eu aquele acho mais jeitinho, legal assim, quando a gente moldar? pega alguma coisa desse tipo, quando a gente tem uma situação desse tipo, é você tentar trazer aquilo e transformar aquilo de uma forma legal, sem tirar o que o cliente sempre sonhou. A essência do cliente, A né? essência dele. Se ele gosta de azul, eu tenho que aprender a trabalhar com azul e fazer do azul ficar bonito dentro daquilo ali. Então, a maioria das vezes a gente consegue. Mesmo que isso não seja o seu gosto. Às vezes não. Às vezes não é, né? Você fala assim, eu gosto de uma sala mais marronzinha, mais escura. Aí o cliente quer uma sala toda branca. Não é o seu estilo, mas você tá lá pra atender o gosto dele, né? E quanto tempo demora pra fazer um projeto, assim? Depende. Uma casa inteira, um apartamento. Depende do dia. Às vezes demora um mês para fazer um projeto, às vezes demora 1 hora. Depende. Depende do dia, do humor. Vai muito disso, né? Como é que pode? E você, como é que fica essa questão de estrutura? Uma pessoa, o seu trabalho seria assim, olha, eu quero construir uma casa. Aí eu procuro o seu escritório. O nosso escritório, ele é voltado para a parte de engenharia, né? A gente tem os arquitetos como parceiros mesmo. Já quis me matar alguma vez? Com projeto? Eu não sei. Ih, quis! Se falou, não sei porque quis. Não, mas não é isso não. Eles realmente são nossos parceiros. A gente sempre viu... Isso é importante, inclusive, essa parceria de vocês. Sim, né? a gente conversar assim... a gente sempre enxergou no arquiteto um parceiro nosso mesmo, porque assim, ninguém trabalha sozinho. Claro. E a gente tem muito sentimento de equipe, de respeito também pelo trabalho do outro. Igual você falou, é tudo lindo. Gente, a gente trabalha com vários arquitetos. E é cada um com a sua identidade, cada um com a sua... Assim, com o seu gosto. E é tudo assim, e acaba que o cliente, no final, o importante é que o cliente fica satisfeito, né? Mas a nossa parte é a parte chata, que é a parte de estrutura, que é a parte de instalações, né, hidrossanitárias e elétricas. E aí, para projetos maiores, a gente trabalha também com a parte de incêndio, gás, né? Mas projetos residenciais é mais isso. Então, assim, o nosso trabalho começa a partir do momento que o arquiteto finaliza a parte do arquitetônico, da divisão, dessas coisas. Eu procuro você e falo assim, eu quero construir uma casa assim, quero 3 quartos aqui, uma cozinha, um banheiro e tal. Não, eu não faço isso, assim, o nosso... Não, eu faço, eu quero uma casa assim. Como é que eu faço? Eu procuro quem primeiro? O arquiteto. Primeiro o arquiteto. Aí depois vai pra eles. Entendi, eu falo com você primeiro. Aí depois vai pra Tamar. Acontece... Aí você desenha a estrutura, como vai ser, da casa. Aí às vezes eu vou e sonho com uma estrutura megalomaníaca e ela vem e fala assim, esse pilar aqui não dá certo. Aí são essas horas que eu pergunto por isso, se ela queria me matar. Ela. Não, mas às vezes eu acho que ela que quer me matar. Não, é porque, assim, os clientes, eles estão muito exigentes. Então, assim, os arquitetos também acaba que sonha mais, assim, faz um... Hoje não é aquela casa quadradinha de 2 janelinhas, não. São estruturas assim. Lindas. E aqui em Linhares tem cada casa, né, gente? É uma competição linda. Aqui, eu acho. É maravilhosa. Lindas. Tem a casa mais bonita que a aí, outra. Pra ficar bonito... Né? Tem que ter um balançozinho, um vãozinho maior. Mas, assim, tudo que é conversado e a importância, assim, quando a gente fala que os arquitetos são nossos parceiros, é isso, assim. A importância da gente conversar antes de ter um problema na obra é muito importante, sabe? Porque, assim, o que a gente quer entregar? A gente quer entregar o melhor para o cliente. O sonho, a realização do sonho do cliente. Seja de uma clínica, seja de uma casa, né? E não só do cliente, assim, por exemplo, até do arquiteto, porque a gente já ouviu muito, né? Assim, poxa, Tamara, eu queria um pé direito aqui mais alto, aí daqui a pouco passa uma viga que deixa... que impossibilita dele ter mais rearranjo, assim. Então, a gente passa para o arquiteto, pede a liberação, olha, aqui não dá para fazer esse balanço, vamos pensar numa outra Tamara estratégia. Fica mais na obra, Tamara, o escritório dela, Integrar, eles acompanham a obra de frente, então eles passam o problema chega primeiro neles, depois na gente. Isso aí. Aí que vai, aí depois que o arquitetônico está pronto, aí a gente desenvolve os projetos complementares, né? Tá vendo? Olha, eu tô aqui achando que eu primeiro tinha que procurar esse escritório. Não, o primeiro são os arquitetos, eles que sonham tudo, desenham tudo. Aí depois a gente entra com a parte da engenharia. Aí ele desenha e leva pra você fala, olha, isso aqui tá ótimo, tá lindo. Ou então, isso aqui não, aqui tem que mudar aqui. E aí pode mudar toda a estrutura de uma sala, por exemplo, né? Com uma coisa de nada. Às vezes um pilar. Às vezes um pilar, ou talvez pede e fala assim, você pensou em fazer um vão tanto, vamos quebrar esse vão. Mas assim, pra gente chegar pro arquiteto e pedir uma modificação dessa, porque assim, é quando realmente não dá. Ou quando vai ficar muito caro pro cliente, porque a gente fala assim, hoje, assim, a engenharia
A gente teve uma situação dessa, né? Que não deu casa, certo e a gente resolveu, ficou lindo. Ficou lindo. Entendi. A pessoa quer de um jeito, faz o orçamento, fala, vai ficar tanto. Ia ficar inviável para o cliente. Aí dá uma mudadinha. Muito bonito, mas estruturalmente não funcionava. Isso aí. Entendi. Aí nós juntos chegamos num consenso. Igual, por exemplo, assim, já teve casas que o cliente não abriu mão, talvez de um vão que em estrutura convencional seria difícil de fazer. Mas aí foi procurar uma estrutura especial, porque tudo tem solução, mas aí depende também do quanto o cliente está disposto a investir, entendeu? Tá bem, vamos pro primeiro intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais de arquitetura e de engenharia aqui em Linhares. É um instante só. Você sabe que na hora do intervalo a gente fica aqui conversando nos bastidores, né? Eles estavam me contando sobre a exigência dos clientes, cada vez mais em cima da obra. Assim, a gente, além dos projetos, no escritório a gente desenvolve um serviço de acompanhamento de obra, que o Fernando até citou. O que é esse serviço? A gente não tem construtora, né? A gente não tem funcionário, mas a gente oferece um suporte técnico ao cliente, assim, a gente chama de engenheiro freelance, assim. A gente realiza visitas, né? Isso. Porque assim, hoje, para você estar regularizado perante o CREA e perante a prefeitura, você precisa ter uma RT de execução. O que é essa RT de execução? É um responsável técnico por tudo que está acontecendo ali na sua obra, entendeu? E aí, para a gente fornecer essa... Se cair, a culpa é dele. Isso aí. Entendi. E aí, se cair... Deus me livre, gente. Não cai, não. Nunca caiu, graças a Deus. Nem vai cair, nem vai cair. Jesus. Mas assim, como essa RT de execução é uma responsabilidade muito grande, a gente criou no escritório um serviço de acompanhamento. O que é esse serviço? Eu preciso da RT de execução para eu estar regular, então eu vou te oferecer um serviço. Que é um serviço que a gente vai na obra, eu contratei um pedreiro, não contratei uma construtora que tem um engenheiro, né? A gente vai na obra, faz visitas semanais, aí depende. Tem obra hoje que a gente vai 4 vezes por semana. Tem obra que a gente vai 2 vezes, né? E aí, o que a gente faz nessas visitas? A gente confere, de fato, tudo que está sendo executado. E é justamente isso. Hoje, a gente, assim, a visão que a gente tem vivendo em obra é que os clientes estão mais exigentes. Eles não deixam... Eles podem junto nessas não, visitas? Vão, né? Muitos clientes vão junto, acompanham nossas visitas, tiram dúvida. E, assim, o que a gente percebe é que o cliente, ele não deixa hoje na mão do pedreiro e se vira. Não. Entendi. Se ele contrata um projeto arquitetônico, se ele contrata um projeto hidrossanitário, se ele contrata um projeto estrutural, se ele contrata um projeto elétrico, ele contrata não é para dobrar e ficar ali no cantinho. Entendi. Eu contratei, toma aqui, vai lá e faz. Não é assim mais. Não, ele quer que aquilo que ele está sendo contratado seja executado. Entendi. Então, a gente vai, acompanha a obra, confere tudo para garantir, assim, o máximo de qualidade para o cliente, assim, porque obra é uma coisa, assim, que todo mundo que já mexeu com obra sabe isso, né? Entendi. Dá problema, não tem jeito, né? Tem dor de cabeça. Infelizmente, sempre foge uma coisinha ali da... Tem uma coisa que a gente tem que ir resolvendo durante, por mais que a gente tente de minimizar, às vezes até mudança, né, Fernanda, de que essa parte de arquitetura, o cliente lá, decide, bater o martelo, vai ser assim, chega no meio da obra... Aí ele resolve mudar. E quando tá pronto, nunca tenta mudar não, né? Não. Olha e fala assim... Tem como. Ai, não quero mais não, mudei. Então, aí dá vontade de falar assim, meu amor, tem que refazer. Até que enquanto, até um certo ponto, dá para mudar, mas aí existe a compatibilização, Isso. porque tudo está dentro de um projeto. Então, para você fazer uma alteração, tem aqui tudo que a Tamara falou. Tem a parte elétrica, tem Entendi. a parte hidráulica, tem tudo dentro, por trás da parede que o cliente não vê, que se isso não Mudar tiver uma em pia de lugar projeto... é uma certa dor de cabeça, por exemplo, se né? isso não tiver dentro de um projeto para no futuro a pessoa vai pendurar um quadro na parede e ela vai pendurar e esqueceu que passou aquele tubo ali, furou, Deus vai me vazar livre, água, vai entendi. acontecer um problema. Por isso eles têm essa compatibilização de projeto hidrossanitário, de arquitetônico, Isso. elétrico. Mudar uma parede de que cor é uma coisa, mudar uma pia de lugar é outra. Colocar uma outra. área de serviço em outro Isso. lugar, Assim, como- dá um certo, né? Dá um Tudo, certo trabalho. tudo dá pra fazer, assim, né, Fernando? Assim, a maioria das coisas dá pra fazer, mas tudo é um retrabalho, tudo gera custo, né? Se o cliente tá disposto a pagar, ok. Mas, assim, o que a gente fala com o cliente muito é assim, pensa direitinho, analisa, porque, assim, tudo... A gente tem obras, assim, que
clientes, assim, que mudou quase nada e a gente vê, assim, o quanto que o cliente não teve custo de retrabalho, o quanto, assim, o orçamento... Fácil, né? O orçamento não sai um projeto fora. na mão, fala assim, calma, não precisa mandar fazer amanhã. É, isso aí. Pensa direitinho, vê bem, imagina na sua cabeça como é que vai ser, olha o sol, onde o sol tá, sol da tarde no quarto, na área de serviço, que fica tudo, né, mais fácil. Deixa eu dar uma pausa rapidinho, mandar um beijo pro nosso amigo, Igor Coutinho. Igor Coutinho tá assistindo, tá marcando a gente aqui no Instagram. Igor, meu amor, ó, um beijo pra você, viu? Agora me conta das suas quedas. O Fernando falou que já teve queda, falou nos bastidores. Quero saber, que eu fiquei curiosa. Não, eu sou uma pessoa um pouco desastrada. Então, e aí você vai andando na obra, do nada tem um buraco, um montinho de areia e eu sou o rei da queda e eu caio muito em obra. E a gente tava rindo disso porque, é sério, eu sou um problema dentro de obra por conta dessas minhas quedas. Mas nunca se machucou sério não, né? Ou já? Mais ou menos, não, nunca tive que ir pro hospital não, mas cai bastante. Já é um alívio, né? É um alívio, não ter que ir pro hospital é ótimo, mas as quedas são diárias. Me conta de tendência de arquitetura, existe uma tendência? Porque eu não entendo do assunto, tá? Vou te perguntar como leiga. A tendência é uma sala clara ou escura? Então não é tendência, é gosto? Ou tem? Existe hoje existem algumas ferramentas. A internet está muito fácil e muito acessível para as pessoas. Então hoje tendência é uma coisa meio que você não tem como dizer ditar uma tendência ou ditar uma moda na arquitetura. Eu acho até meio confuso isso, porque o que é legal para você não é legal para outra pessoa. Então não tem como você falar assim, hoje gosto, né? A moda é uma sala clara. Não, o gosto é de uma pessoa para outra. E a internet, ela facilita muitas vezes o cliente chegar com a informação para você e às vezes ela também atrapalha um pouco. Porque ele acaba querendo copiar uma coisa que não cabe no mundo dela. Ela quer uma coisa que ela viu na internet, que funciona muito bem para alguma pessoa, ou que funcionou muito bem numa amostra de decoração, que fica ali só por 30 dias, que ela quer na casa dela, mas que não é funcional. Sim. Às vezes confunde, né? Pega um lustre de um não estilo, é nem isso, às vezes, tipo assim, de outro. Um tipo de bancada que foi usado numa amostra de decoração ou que viu na internet, que não é resistente ao tempo e que ela não vai ter disposição e recurso para trocar aquilo ali com o tempo do desgaste daquele produto. Então isso é assim, eu acredito que isso seja um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando ultimamente. Talvez seja válido entrar na internet, dar uma pesquisada, né, no que legal, gostou e tudo, levar pra bacana. você e falar, eu quero algo mais ou menos assim, nesse Ter uma estilo, referência, né? Não falar que é igual, porque é complicado. Agora existe tendência sim de revestimentos. Temos agora revestimentos de grandes formatos que os pedreiros querem matar a gente, mas são coisas lindas, que tem pouco rejunte. Entendi, é ótimo. São coisas lindas. Tem muita coisa legal no mercado, muita coisa bacana com preço bom e acessível, que as pessoas olham e acham que o projeto de arquitetura sempre é coisa muito cara, fora do normal, e não é. Um projeto bem planejado, ele é acessível. Você falou de piso, né, de revestimento, lembrei de antigamente, casa de vó. Era aquele lustrezinho de chão, todo trabalhinho de marrom. Era tão bonitinho. A Secretaria de Agricultura hoje, de Linhares, inclusive, é assim. Não é que esteja fora de moda, mas seria um ambiente para uma casa, né, num outro estilo de casa, uma casa de roça, A gente mistura bastante. Eu não entendo muito bem, não, mas assim, a gente vê hoje, assim, não igual antigamente, mas aquelas peças trabalhadas, assim, muito em área gourmet. Eu vejo muito isso em cozinha mais, área né? gourmet. Área gourmet. Acaba que volta algumas coisas, né, Fernando? Volta, tem muita coisa voltando pro mercado agora. Azulejo, por exemplo, é uma coisa que tá estourando de novo e vai voltar uma super tendência, vamos dizer assim. Eu não gosto de usar essa palavra, mas é uma tendência o azulejo voltar não igual antigamente, que era aqueles azulejos mais antiguinhos e tal, com desenhos diferentes, formatos diferentes, mas é uma tendência super bacana. Legal. Me conta da tendência agora de construção. O que é moda, vamos dizer assim, entre aspas, o que não é, o que é mais procurado hoje aqui para Linhares? Então, assim, para a parte de construção civil, é o que a gente falou. Hoje os clientes, eles estão mais preocupados e mais exigentes, né? Igual a gente fala muito isso para os clientes, que um dos grandes erros da construção civil é a parte de impermeabilização, né? Todo mundo já deve ter visto uma parede pocando, né? Uma infiltração que você passa
passa tinta por cima, mas não resolve. Então, assim, hoje a gente tem mais acesso e tem mais produtos, assim, que consigam... São tecnologias, assim, a gente tenta aprimorar isso, assim, trazer para o cliente, porque, assim, às vezes o construtor é um pedreiro, assim, muito antigo, que às vezes, né, nem é culpa deles, é assim... É o jeito já, né? Já é o jeito que ele trabalha isso, muito tempo. Não conhece, né? Isso aí, falta às vezes até de conhecimento. Então, assim, não acompanhou a evolução da construção civil. A construção civil, por mais que ainda seja, assim, muito manual, né, muito madeira, muito isso... ela evoluiu, de certa forma, assim, tem tecnologias que vieram para agregar. Então, assim, a moda da construção civil é a gente buscar tecnologias, assim, que não são caras, né, assim, não é coisa muito absurda, mas que tragam um custo-benefício muito bacana para o cliente, de não ter essas patologias, porque o que mais aparece no escritório, a gente falando assim, eu não quero... meu banheiro cheira mal. Volta mal o cheiro, né, no banheiro. Ou, nossa, minha casa, ela tem infiltração na casa toda. Meus móveis já estão estufando de tanta infiltração. Minha casa é muito escura, não tem janela na sala, por exemplo. Então, assim, a gente... acabou que, assim, como a gente trabalha com projetos e com a execução na parte de acompanhamento, a gente conseguiu integrar de verdade, assim, o que dá errado, o que a gente... de queixa, de obra, de experiência que a gente teve em construção e tentar, assim, melhorar. É claro, assim, que não é todo cliente que segue 100%, né? Porque, às vezes, o cliente talvez não tenha um poder aquisitivo, porque produto de impermeabilização, um exemplo, não é tão caro, tão barato, né? Mas, assim, o custo-benefício daquilo, a gente tenta mostrar para o cliente, futuramente, você não vai ter problema disso, não vai ter problema daquilo. É um investimento, né? Não é um gasto. Não vai gastar, gente. Ele vai investir para evitar problemas futuros. Então, assim, na execução, como que é a parte mais bruta, assim, tem algumas coisas que entram um pouco até na arquitetura, assim, igual antigamente era só aqueles ralo quadradinho, hoje já tem aqueles ralo linear. Então, assim, mas de maneira geral, assim, a construção civil... O que a gente tem de tecnologia é isso, é pegar o que tem de novo, o que tem de moderno, se atualizar. Eu acho que tanto na arquitetura quanto na construção civil, assim, a gente tenta fazer agora está um pouco mais... Por dentro, né? Que o mercado está muito acelerado. Assim, a construção... eu fiz uma pós, justamente isso, na parte de qualidade de construção, e a gente viu muita patologia. Então, assim, tentar se atualizar, né? A gente é novo no mercado ainda, a gente tem uns 4 anos, mas o nosso objetivo do escritório é isso, nunca parar no tempo, entendeu? Tentar se atualizar, ir atrás de esse crescimento todo vindo para Linhares, grandes empresas, né? Muita gente vindo morar aqui. Esse crescimento aqui tem muito terreno, muita casa. É muita casa. Falando em casa... Eu tenho visto muito aqui na cidade casas duplex, né? Casas de 2 andares. É a maioria aqui na cidade mesmo, é a preferência, sim? Em Linhares, eu, por exemplo, moro em uma que tem 2 andares. Eu prefiro casa térrea, Eu acho lindo. Mas, quando eu falo assim, esqueci o negócio lá no quarto. Aí tem que subir. Aí tem que descer. Ai, gente. Depende também, né, Fernanda? Acho que do tamanho de terreno. Às vezes depende muito. É muito a escolha às vezes a pessoa prefere mais quintal do que casa, do que... Quer aproveitar o terreno mais para a área. Então aí ela faz um duplex. Depende muito do tamanho do terreno, do tipo do cliente. Às vezes a gente constrói para pessoas mais idosas que não podem subir escada. Ou já pensam na velhice também, porque a maioria dos clientes já pensam numa casa para a vida inteira. Então elas pensam na velhice, então elas pensam em casa térrea. Então, inclusive, assim, no NIC, que a gente tem fazendo bastante acompanhamento lá, né? A gente tem dois exemplos de casas que as pessoas são... Uma é uma garagem subterrânea e a outra é duplex mesmo. Mas o cliente, ele já deixou previsto... Elevador? Assim, não vai instalar agora. Sim, mas quando precisar, mas quando precisar já tem um espaço. Isso é muito legal. Assim, a arquitetura tem disso, né? A arquitetura escondeu o elevador, você não vê que ali é uma previsão de elevador, mas futuramente, aí sim que entra a partir de projetos também, né? A gente... Já deixa pronto. E isso, a gente já deixa tudo predisposto, né? Igual a estrutura que eu vou colocar um elevador, ela não pode ser uma estrutura convencional. Então, assim, a gente já tenta pensar em tudo para futuramente... Tudo esquematizado. Fica caro colocar um elevador? Fiquei curiosa. Não é muito barato não, né, Fernanda? Depende. Tem capacidade. Um básico, assim, né? Tem mais ou menos. Um elevador residencial, eu não faço valor de quanto custa. Agora, um elevador de prédio é um valor
que divide por apartamento, não sei. Você me perguntou uma coisa que eu não sei. A gente já chegou, assim, como a gente é muito da parte técnica, a gente já fez reuniões com fornecedores de elevador, mas essa parte de custo é mais com o cliente. Sim, e ele que escolhe o tipo de elevador também, né? Tem meio que uma coisa que foge. Tem muitas marcas, tem tipos de elevadores diferentes, então não chega pra gente essa questão de valor. Mas às vezes não precisa nem um elevador, assim, né? Tem cliente que instala uma plataforma, né? Algo bem mais simples por causa da questão de custo mesmo, assim. Questão de quarto de filho. Como é que tem ficado? Porque eu tô vendo esses quartos bem pequenininhos, e aí quando vai dividir para 2 meninos e menina, compra uma casa com 2 quartos, um menino e uma menina, como é que fica, gente, para poder dividir, Fernanda? Não é difícil não, a gente tem várias saídas, vários, eu não trouxe nenhum exemplo, mas é muito fácil, com marcenaria hoje a gente resolve tudo. A marcenaria facilita bastante a nossa vida, principalmente nesses ambientes pequenos, nos ambientes menores, a gente usa bastante da marcenaria para aproveitar todos os cantinhos e deixar tudo bem... Sendo menino e menina, sendo adolescente e criança, no mesmo quarto? Já fiz várias adaptações e deu super certo, ficou super bacana. Tem várias soluções. Divisão com cores, com alguns elementos vazados de repente. Varia muito do tamanho do ambiente, tudo é muito personalizado na arquitetura e na decoração. Então depende muito do perfil e do... Às vezes, igual você falou, um adolescente e uma criança no mesmo quarto de sexos opostos, né? Isso, uma adolescente de 17 anos e uma criança de 6, menino. Imagina que diferença para um quarto só. Mas dá jeito. Mas dá jeito, fica bacana. Pena que eu não trouxe foto, mas tem jeito bacana. Que legal. Vamos para mais um intervalinho? Uma pausa rapidinha para beber aquela água. Daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo das 6. De volta e já vou com uma pergunta para o Fernando, que ele estava contando para mim, eu fiquei super curiosa, sobre container. Sim. Investimentos em container, casa. Foto? Tem a foto? Tem foto? A gente tem foto? Tem uma foto, tem. A gente tem foto do container? Vai falando, o que é isso? Você consegue construir algo, montar algo dentro de um container? Eu participei de uma amostra de decoração em Vitória, que nós fizemos uma casa container, que nós dividimos um container de 12 metros e fizemos a casa de 30 metros quadrados dentro de um container. E o container tem sido usado muito dentro da construção civil, tem vários usos. O escritório hoje é a casa container. Essa? Nossa, que linda! Isso, parece, tem imagens internas, ela também nem parece que é um container. Não parece. E meu escritório também está fazendo aí, interno da casa container. São 2 containers, e nós fizemos uma casa com quarto, sala, cozinha e banheiro, tudo integrado, é uma tendência super bacana. E mas como é que faz? Você vai colocar o container assim? Ele foi feito todo aqui em Linhares e levado para Vitória e instalado lá em 6 horas. Não. É uma tecnologia bem bacana. Mas não, fiquei curiosa. Aí quero construir uma casa no container. Como é que eu faço? Eu compro o container aonde? Como é que fica? Aí você faz o projeto do container, aí você vai procurar uma empresa especializada em container para poder fazer os cortes no container, porque é um pouco complicado você, como cliente, chegar no porto e comprar um container para poder mandar cortar. Então tem que ser uma empresa que trabalha com isso, que faz esse serviço para poder te entregar um produto melhor. Entendi. Mas é uma correto, tecnologia, né? Super bacana. A gente está fazendo um bar agora super bacana para Linhares. É bem grande, uma casa de shows, na verdade, que são vários containers, vai ficar bem bacana, uma tendência bem legal. Vocês vão ver pronto daqui a uns dias. Assim, financeiramente falando, vale a pena? A ideia do container é interessante, ela sai elas por elas quase, como uma alvenaria convencional, mas a ideia do container é a praticidade e a rapidez. É muito prático, porque é como se você fosse, vamos pensar assim, um caramujo. Se um dia você quiser sair do lugar, você tira o container do local com um caminhão e leva para um outro lote, entendeu? É exatamente isso. Adorei!
Eu tinha pensado no motorhome, que eu amo motorhome. Meu É sonho tipo a ter ideia disso, só que aí não tem roda. Você tem que contratar o caminhão pra vir lá, içar a sua casa e levar, entendeu? Adorei. Aí eu falo que o container é tipo como se fosse um caramujo mesmo. Ah, enjoei desse bairro. Quero Enjoei desse mudar. bairro, enjoei dessa Mas eu amo cidade, minha carrego, casa. levo. Isso aí, minha casa, minha vida. Você carrega ela pra vida toda. Maravilhoso. Sensacional. Adorei. Ai, Fernando. Me conta, você falou agora há pouco sobre o negócio de BIM. O que é isso? Amigo nosso. Planta é impossível. Ai, meu Deus, o que é BIM? Então, assim, a gente estava falando sobre as pessoas serem mais... Os clientes serem mais exigentes. E aí, o BIM é uma plataforma de compatibilização de projetos, assim, né? Antigamente, cada um fazia um projeto, chegava na obra, nada batia com nada, um tubo passava no meio do pilar, enfim. E aí o BIM, ele é essa plataforma que ele integra todos os projetos. Por exemplo, eu fiz o hidro, né? O Fernando fez o arquitetônico, através de uma plataforma, de um software, e a gente integra ele. E aí faz com que, assim, ele é bom porque, assim, reduz em muitas patologias, assim, de interferência, dos projetos não conversarem de verdade, e aí os pedreiros tomarem decisões próprias, assim, não, aqui não conversa, então vou passar o tubo para cá. E aí acontece o que o Fernando falou, né? O projeto do tubo era para passar a 1 metro ali da quina da parede. E aí, por causa que não conversou com o elétrico, o pedreiro foi por conta própria e passou a 2 metros. E aí começam os problemas, que aí você não sabe. Quando você for dar manutenção, você não sabe o que foi feito, como foi executado. Inclusive, os nossos projetos hoje, a gente bota um QR Code na planta, né? E aí você baixa um aplicativo, você aponta para o QR Code, e aí por isso que a gente exige que o projeto converse com a execução, Sim. né? Porque futuramente, quando você aponta para o QR Code, você tem o seu projeto, pode colocar até em tamanho real ou em cima de uma mesa, então você consegue tirar dúvidas rápidas. É muito legal. E aí, o mais bacana que, assim, a gente já tem uma aceitação muito bacana de construtora, que é assim, por exemplo, eu fiz o projeto, ele está em 3D, então eu coloquei o QR Code, aí o cliente a qualquer momento, minha casa está pronta, mas onde que eu vou saber onde está passando o tubo? Você faz tipo um scanner com o celular e você vê onde... Vê por dentro. Por dentro. Assim, desde que o projeto seja executado conforme, né, certinho. Mas assim, você consegue muito, igual, por exemplo, casas para vender. A gente tem uma construtora que contratou esse projeto, aí a gente colocou o QR Code, o cliente, a vida toda, igual o Fernando estava até falando, né? Que às vezes ele orienta o cliente a filmar, para ver onde está passando o tubo. Mas às vezes, assim, o vídeo se perde, né? Enfim. Então, esse QR Code, ele é pro resto da vida. Então, em todo o tempo que você está usando a edificação, você tem que saber onde que você pode furar, onde você pode quebrar. Isso para furar qualquer coisa, colocar um painel, colocar um quadro. Até para reforma futura. É interessante você ter falado isso, eu ia até falar, por conta de reforma. É uma das horas que mais até a arquitetura... a gente conversa bastante vezes, bastante vezes, né? Mas em reforma de casa, que eu acho uma das coisas que eu mais gosto de fazer é reforma. Tá escrito aqui, reforma. Eu falo de reforma com vocês. Amo fazer reforma porque a transformação é muito legal e a entrega do resultado final é muito surpreendente. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes é muito incrível. E a intervenção do arquiteto depende muito do engenheiro para fazer reforma. Porque não existe como eu fazer uma reforma hoje, dependendo da dimensão da reforma, sem um engenheiro civil dentro da minha obra, para poder ter essa compatibilidade. Às vezes eu quero quebrar uma parede, às vezes não pode. Quebrar ali. Já aconteceu, tipo assim, você projetou para quebrar a parede, quando foi quebrar, tinha um pilar. Já, claro. Aí eu botei um monte de prateleira, ficou ótimo. Mas eles acham solução para tudo, tá? Meu Deus, haja criatividade, eu acho lindo, mas eu não... Primeiro que número não é comigo, segundo que imaginação eu também... Eu não sou bom com número não, gente. O número é eles. Eu sou péssimo com números. Mas não tem criatividade e bom gosto, igual vocês, né? Eu não! Essa parte de reforma, você falou que adora fazer reforma. Tem muitas reformas? Porque eu vejo mais construção que reforma, não?
Não, é porque a reforma é uma coisa muito por trás dos bastidores, nos bastidores, né? Quando você vê, o trem já está pronto, né? Acontece do nada, começa de dentro para fora, geralmente, a reforma. Então, quando você vê, já está pronto aquilo ali. Mas existe muito tipo... Às vezes a pessoa pega uma casa antiga e transforma numa clínica. Isso é incrível, isso é muito gostoso de fazer. Você vê um novo uso, você vê um ambiente que antes atendia um quarto e depois atende uma sala de estética. Isso é muito bacana. Que legal. Então, igual na Skips, uma amiga minha tem uma clínica odontológica, né, onde era Skips antigamente no centro, né? Era uma padaria, restaurante, agora é uma clínica com várias especialidades. Eu fico, gente, eu já vim aqui, gente, comer, olha só que loucura. Eu fiz um estúdio de tatuagem há pouco tempo que tinha uma pintura de 1979, alguma coisa assim. E eu achei super interessante aquela pintura, não tinha como enquadrar no projeto, e eu refiz para poder aquela pintura em azulejo antigo ficar dentro. E ficou? Você conseguiu uma pintura antiga? Ficou aquela pintura antiguinha, rococó, num ambiente moderno de um estúdio de tatuagem. E ficou super bacana. E tatuagem tem essa pegada mais assim, né? E mas ela teve a sensibilidade, a cliente também teve a sensibilidade de deixar e manter aquilo ali dentro do projeto. E a reforma ficou linda, incluindo um elemento antigo. Então ficou bacana. Falando desse negócio de modernidade, energia solar, essas placas, vocês fazem projetos já para isso futuramente? Porque, né, a energia tá um absurdo. Eu não faço, mas eu apoio super. Eu amo quando o cliente fala isso. Vocês fazem? Então, a parte de energia solar é uma tendência. Hoje, assim, de 10 casas que a gente projeta, 9 os clientes querem ou querem deixar uma previsão. De quantas? De 10? De 10, 9. Que legal! Por mais que, às vezes, assim, porque é um investimento um pouco alto, né? Que se paga. Mas, assim, às vezes o cliente está... E é uma coisa que é muito no final da obra, né? Para instalar. Então, às vezes, o cliente já não tem mais tanto dinheiro. Mas o que a gente faz nos nossos projetos? A gente deixa toda a previsão para a instalação. Então, futuramente, quando o cliente né, for instalar, ele já tem tudo passado. Outra coisa, que eu não sei, assim, mas se os clientes falam alguma coisa, mas nos nossos projetos elétricos, a gente sempre deixa agora ponto para carro elétrico. Todo o projeto elétrico. Que bacana, a tendência, né? Você faz uma casa para hoje já pensando no amanhã. Porque por mais que... Igual, por exemplo, a gente faz um questionário também, igual vocês fazem. Você deseja prever um ponto de carro elétrico? E todo mundo deseja, assim. Ninguém tem. Ninguém tem, mas vai que... Porque é isso, assim. Hoje o construir é muito isso. É pensar no futuro, é pensar no que pode vir, né, de tecnologia. E tá preparado para não ter reforma, não ter mais gasto. Para não ter, depois ficar fazendo gambiarra, né, e dando um jeitinho. Adoro uma gambiarra. Não, mentira, odeio. Gente, acabou o nosso tempo, Fernando. Obrigada, Tamara, obrigada. Foi uma delícia o nosso bate-papo, adorei, viu? Obrigada também a você pela companhia. Lembrando que o nosso programa reprisa amanhã de manhã e ao longo da nossa programação de domingo. Um beijo grande para você, uma ótima semana e até terça-feira que vem. Tchau. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio.
Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.